Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, terça-feira, 17 horas e 15 minutos, do dia 23 de julho de 2019. Eu agradeço a sua audiência. Convido você a compartilhar o vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Para quem é novo, nós oferecemos o Seja Bem-vindo à Bolsa, treinamento online totalmente gratuito, com qualidade digital, de som e imagem, gravado em estúdio, um presente de verdade da Top Traders para você. Convido a todos para assistirem os Segredos da Lucratividade. Nós transmitimos ao vivo na quinta-feira passada, e está aí a gravação também na nossa sequência de vídeos no YouTube. É bem legal, fala ali da Via Varejo, da minha experiência internacional, operações já finalizadas no mini índice, e também uma operação da WIS que a gente fez recentemente, que foi bem antagônica e ganhamos uma bolada. Ok? Vamos começar os estudos aqui pelas bolsas norte-americanas, né? O mercado finalizou em boa alta. S&P subiu 0,68, Dow Jones 0,65, Nasdaq 0,58, Crude Oil WTI negociado em Nova York subiu 1% e o ouro caiu 0,53. O EWZ no pregão regular fechou a $45,71, 1,04 de alta, e no After Hours subiu 0,39%. Eu vou começar os estudos de hoje pelas bolsas da Europa, né, Estados Unidos, o grande barato, digamos assim, além dos balanços, né, como diz esse post aqui do AE News, do Broadcast. Então, o Banco Central Europeu, balanços foram fatores secundários na minha visão, e o fator primário, né, de fato, secundários, para explicar melhor, né? Então, tem esperança de que o Banco Central Europeu, o BCE, anuncie novas medidas de estímulo monetário na quinta-feira, né? Agora, qual foi o driver primário? A eleição de Boris Johnson como novo presidente do Partido Conservador, e assim o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, né? Então, ações como BMW subiram 3,85, Volkswagen 3,79, isso em Frankfurt. Quer dizer, foi um mundo verde na Europa nessa terça-feira. Então, além de Xangai ter fechado em leve alta, na Europa foi de verdade um mundo verde. 0,56 Inglaterra, Alemanha 1,64, França 0,92 e por aí vai. Então vamos começar pela Bolsa de Xangai e depois a gente parte para a Europa. A Bolsa de Xangai, ela faz um movimento bastante travado desde esse gap que ocorreu no dia 6 de maio, né? Então, quem comprou aleatoriamente aqui, não sei porque tem sido um gênio de comprar nas mínimas, se bem que aqui dava até para fazer uma compra bem técnica, né, no dia 10/6, mas está de lado, né? Tem um esboço de um ombro, cabeça a ombro. A neckline estaria aqui perto de 2.880, mas aí traria o índice de Xangai para esse fundo aqui na região de 2.820. E hoje, novamente, sinal de fundo, um arame. Ele poderia ser um pouco mais centralizado para configurar um arame de fato, mas é algum sinal de reação, e acho que até vai reagir, porque houve um otimismo muito grande na Europa e Estados Unidos. Então, como não tem nada, pelo menos eu entendo assim, capaz de trazer uma grande queda na China, não sei, uma coisa exótica, esdrúxula, deve subir, né, até na esteira de Europa e América, ok? No caso aqui do índice DAX, onde começou a minha história como investidor de renda variável, né? No ano de 2001, quando eu estava lá para estudar, eu era um estudante de engenharia na época, já era técnico em plásticos e eletrônica, estava lá treinando meu inglês, né, enviado pela empresa, estava sendo preparado para ser um futuro gerente e diretor, mas acabei não ficando. Saí logo em seguida, fui para uma empresa concorrente, vai entender, né?
Na verdade, não fiquei porque entrou um grupo de malucos lá que não sabiam nem onde estavam. Eu acabei saindo numa sexta-feira da empresa, comecei a trabalhar numa outra na terça. Mas fiquei lá um tempão em treinamento, na Holanda e Alemanha. Então na Alemanha eu conheci a Bolsa em 2001. Lá, né, não precisa nem dizer aqui que muita gente opera, né? Europa, Estados Unidos e Ásia. E aqui no Brasil está crescendo muito bem a base também. E pessoal, Bolsa próspera é sinônimo de um país próspero. Bolsa forte é um bom sinal para a economia, tanto no presente quanto especialmente no futuro, uma vez que, em boa parte dos casos, o mercado trabalha com expectativa. Então, ali começou a minha história, eu comecei a estudar e, de fato, entrei na Bolsa mais ou menos um ano depois, em 2002, em outubro. Então, o que a gente consegue ver aqui no índice DAX? Um pregão de alta convicta, forte. Tem uma movimentação técnica rara, mas que costuma trazer um resultado bem eficiente, que é: eu tenho ombro, cabeça, ombro. Então, eu tenho a neckline aqui, né, região de 12.180, ela foi rompida, só que não, como diz a garotada. Foi formado um candle aqui que é o martelo invertido, com rompimento falso desse primeiro fundo marcado dia 26/6, e começou a subir e rompeu a máxima do segundo ombro. Então, teoricamente, anulou essa figura, deixou para trás aqui o topo do dia 20/6 e também do dia 13/5, né? E aí temos o índice FTSE, Bolsa de Londres, onde muitos alunos que eu treinei operam. Um movimento mais técnico e previsível. Então existe aqui um fundo, né, outrora topo, em 7470, 7475. Foi respeitado na correção, uma correção, eu considero uma correção no tempo, né? Bateu na média, respeitou, bateu, e agora tende a um movimento de apreciação, simples assim. Ok? Vamos dar uma olhada no índice FTSE, né, que é onde de fato está o olho do furacão, no bom sentido, na Europa, né? Vamos observar o semanal. Eu não gosto muito da expressão vamos dar uma olhada, me parece meio chulo, assim, meio vulgar. Vamos observar, né? Só porque eu falei aqui não carrega o semanal. Bom, carregou. Dar uma olhada, uma estudada é um termo chulo, né? Então, no semanal também houve teste da média. Esse candle aqui mostrou uma convicção compradora muito forte, primeira semana de junho, e cá está. Então percebam que no semanal nós temos um pivô, né, acionado se o mercado ficar firme acima de 7.530. O pivô de alta no semanal é algo muito forte. Ok, então bolsas na Europa estudadas. Como diria o padre, estudemos agora as bolsas americanas, ok? Então vamos lá. Estudar as bolsas americanas, criptomoedas, petróleo WTI e crude oil WTI. E também, ou tomem, como dizia um amigo meu, o Brent. Começar pelo petróleo. Então, crude oil WTI negociado na NYMEX em Nova York. O que a gente percebe aqui? Também é um estudo assim de livro altamente técnico. Houve, e esse padrão está ocorrendo em várias ações aqui no Brasil. Então observem aí que está ocorrendo em várias ações. Tendência de alta, aí a máxima do movimento prévio é rompida. Nesse caso aqui 60,26. Aí foi, não foi. Então fez um V invertido. Qual que era o objetivo do V invertido? A base aqui 56,07. Aí você fala, cumpriu o V, só que tem um eixo aqui em 56 dólares, né? Vai ser perdido e vai trazer o mercado aqui para 51. Aqui eu sou comprador, só que não.
O eixo é falsamente rompido. Eu falava disso ontem. Teve um arame cross, né, quando tem o corpo da mãe e o bebê é um doji, no dia 19. E esse eixo ficou para trás. Né? Ontem, ok, fechou 56,19, levemente acima. Hoje coloca essa penetração em xeque. Então isso atrai a compra. Eu acho que é sustentável, pode ser que não, mas é um ponto de referência para o trade. Correto? Eu exploro muito essas técnicas antagônicas, exóticas, que eu criei na imersão. Né? Vocês falam, pô, mas eu nunca ouvi falar das coisas que você aborda. Tal. Das coisas que eu abordo, pessoal, por isso que a gente faz a imersão. Análise técnica clássica, você tem livros na internet por 30, 40 reais, 50 reais ou até de graça. Né? Então... O que é básico eu dou gratuito. Seja bem-vindo à Bolsa. Eu faço masterclass, eu faço webinário, que nem foi feito semana passada. Tem o radar, tem o cenário, o na mira do trader. Aquilo que é básico, até intermediário, eu ofereço gratuitamente para contribuir com o crescimento da renda variável no Brasil. Agora, aquilo que é premium, né, que é uma análise técnica fina, uma análise gráfica refinada, técnicas exóticas que eu criei, né, eu faço algumas calibrações específicas, aí eu ensino e eu mostro a montagem da carteira, compartilhar operações mini índice, mini dólar, de repente alguma coisa internacional, criptomoedas, aí eu acho justo cobrar, e é isso que eu faço na imersão. Né? 80% do conteúdo são coisas que eu criei. E o restante eu trabalho com leitura de fluxo, que não fui eu que criei, mas é importante, é pouco abordado, leitura de candles, que é pouco abordado aqui no Brasil, e a minha maneira de entender os fundamentos das empresas, sempre de forma simplificada, fácil e objetiva, que é a minha marca registrada. Descomplicar. Então, se perguntarem para mim, o que você faz? Eu sou um professor que faz o quê? Descomplico a renda variável para o investidor pessoa física. Essa é a minha profissão. Além de outras atividades profissionais, mas a principal eu considero essa. Eu descomplico a renda variável, a bolsa de valores e torno acessível para o pequeno e médio investidor. Ok? No caso do Brent, algo parecido. Um triângulo, o mercado rompeu essas máximas aqui na região de 67 dólares, só que não desceu. Comprei um V invertido, aqui a 62,10. Só que ele rompeu, só que não consolidou, inclusive foi fora da banda, passou a trabalhar dentro, um arame de fundo. É uma situação de compra. Né? Agora, onde que está a prova dos 9? Essa linha de retorno que era a linha inferior do canal e a média de 21. Certo? Criptomoedas aí na tela. Pra galera, pessoal, assim, perguntam sempre pra mim que corretoras que eu gosto lá fora. Pessoal, tem HIT BTC, que é boa. Eu particularmente gosto da Poloniex, mas ela é mais cara. Mas tem a HIT BTC, tem a Binance, que é muito boa, mas passou sim por algumas polêmicas nos últimos meses. Mas eu gosto da Poloniex, é a minha preferida. Aqui no Brasil, tem a Brasiliex, tem a Mercado Bitcoin e a Foxbit. Agora, para quem não é um idealista, um revolucionário que quer simplesmente ganhar o spread do Bitcoin, tem a XDEX. Lá você não tem o Bitcoin na sua wallet, mas você consegue comprar e vender normalmente. Né? E eles garantem que você tem um Bitcoin, só que você não consegue, por exemplo, colocar na sua wallet, tirar de lá e comprar, sei lá, um computador em alguma loja que aceita Bitcoin. Lá você simplesmente opera Bitcoin, existe uma custódia, um lastro, mas você não o detém para trazer para a tua wallet. Aí vai de cada um. Né? E eu explico isso detalhadamente na imersão. Então é isso. Mas essa é a base de tudo, ok? No caso do Bitcoin, houve uma movimentação de queda forte, também com um rompimento talvez falso de um fundo, né, a 9728. E estaria o Bitcoin armando o pivô de alta? Possivelmente. Nós temos um fundo topo-fundo. Nesse caso, eu compraria rompimento, até no intraday, na região de 11.098. Agora, pô, eu sou mais ousado, tal, quero ir para o pau. Você já compra agora, deixa um stop curto, até pelo intraday. Eu não gosto de comprar rompimento, mas dependendo do caso, faz sentido.
né? Ou compra meio a meio, metade agora e metade se houver o rompimento, aí você tem margem de manobra e manejo de risco. O caso aqui do Bitcoin Cash, né? Existe aqui um sinal de fundo desde o dia 15. Seria um fundo, topo e um fundo, né? Qual que seria o ponto de rompimento para compra? 344, né? E aí o Litecoin a seguir, né? Você tem aqui um movimento baixista, né? Manjado em várias etapas. Aí nós temos os candles gêmeos aqui, um fora da banda, um dentro. Esse sinal eu considero muito forte, então eu acredito que a chance de nós termos um fundo, um topo marcado dia 20 de julho a 105.880 e um fundo mais alto que o anterior para romper essa região, eu acho que é mais forte do que uma possibilidade do mercado continuar caindo, né? E aí temos o Ethereum em American Dollar, também em dólares americanos. Deixa eu só ver aqui se nós temos alguma coisa de pedidos do YouTube que envolva índices internacionais. Não, então a gente depois faz bolsas americanas e já vai para o Cartesia. Então o que nós temos aqui? Queda forte, é um arame, né? Uma mistura de arame com pinça de fundo. Mercado sobe, qual seria o ponto de rompimento aqui que traria um pivô de alta, uma inflexão? 235, 236, por aqui, ok? E o sinalzinho de hoje, a alta com um sombra inferior reforça essa leitura. E aí vamos lá para as bolsas americanas, o Dow Jones Industrial Average é uma média das 30 maiores empresas do setor industrial. O Dow Jones é impressionante, né? Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, ele não chega a tocar a média de 21, né? Ele se aproxima dessa LTA e sobe. E é isso, pessoal, tendência de alta, 0,65 subindo. Simples assim. Aí nós temos o Nasdaq Composite. Também ele não chega a tocar a média de 21, mas ele se aproxima da LTA. Né? E assim vai indo, né? Hoje, fechando praticamente na máxima, tendência de alta passo a passo. Mesmo sendo em passos de tartaruga, as bolsas americanas vão subindo de forma convicta. E as correções têm sido oportunidades. S&P Futuro, às vezes o pessoal me escreve ou pergunta nos webinários, ou seja onde for, nas imersões, a razão pela qual eu prefiro estudar o S&P Futuro. Eu acho que tanto o S&P Futuro quanto o índice futuro aqui no Brasil, como eles são operados, de fato, as pessoas compram, vendem esses contratos ou mini contratos. O S&P é operado na CME, é o Chicago Mercantile Exchange. O que ocorre? Veja que perfeição de movimento, né? Então, ó, toca LTA, sobe, toca LTA, sobe, toca LTA com a média, sobe. É por isso, né? Tendência de alta, 2 candles robustos e tal, ok? Um recado. Para quem quiser ter contato comigo na parte da manhã, eu distribuo informe cenário. Hoje ele chega para mais de 90 mil pessoas. Ele é distribuído diretamente para a nossa base da Top Traders, que tem hoje perto de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas engajadas, né? Fiéis à nossa missão, que apreciam o nosso trabalho, que participam do que a gente faz. Mais os nossos distribuidores, né, parceiros, como Cartesia e tal, é muita gente, né? Então ali eu faço um bloco de notas matinal, o que eu acho importante, indicadores, agenda, política, economia, interna e externa, sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa, ok? Então é isso aí. Uau, meu Cartesian simplesmente fechou. Cartesian Fujão. Vou logar, como diria o poeta, você de novo. Enquanto o Cartesian loga, daqui a pouco ele vai apagar tudo aqui. Quando ele abre, ele preenche aqui a tela. Bom, já fez isso, né? Eu vou falar da imersão técnica Top Traders. Pessoal, primeiro, qualquer dúvida que você tenha sobre a imersão, pode escrever para suporte@toptraders.com.br. Algumas dúvidas. Quem ministra a imersão? Sou eu pessoalmente, os 2 dias. Tanto nos dias 24 quanto 25 de setembro. Professor, eu não posso participar dessa imersão. Vai ter outra ainda em 2019? Dificilmente.
Pode ser que sim, mas eu não garanto. É mais provável que ocorra outra em março do ano que vem. Lembrando que você só é convidado a participar do nosso grupo mediante condições, caso você seja aluno da imersão. Por que isso? Porque aí você conhece o nosso modus operandi, a nossa forma de pensar e tem uma melhor assimilação. Tudo isso que eu estou mostrando nessa página tem na descrição do vídeo. Então, quando você clica aqui para assistir, ó, você clicou aqui para assistir. Você clica aqui em mostrar mais, eu deixo tudo que foi estudado no dia e o link. Você clica aqui no link, cai nessa página. O que vai ganhar de bônus? 30 dias do Cartesian, vai ficar quase um mês no grupo, no Passaporte Premium, depois é convidado a permanecer. O 360, só o 360 a gente vende por R$ 1.500. Pô, não vou poder acompanhar o dia inteiro. Os comandos são replicados em tempo real, nos intervalos, né, por e-mail e o WhatsApp em tempo real. Os intervalos 10h30, aí almoço meio de 30, 14h30, 16h30, intervalo da tarde. Quer dizer, eu dei um comando ali, você recebe no intervalo. Né? Ou em tempo real pelo WhatsApp, ou no intervalo a gente faz o resumo por e-mail. No final da tarde eu faço um resumo de tudo aquilo que foi feito de operações e envio para a base. Na hora que eu desligo o computador eu já faço isso. E no mesmo dia sobe a gravação. Então não tem essa desculpa, eu vou estar viajando, eu não vou poder acompanhar o dia inteiro, eu não tenho tempo. Tem várias formas do conhecimento chegar a você. Ao vivo, gravado, WhatsApp, e-mail, se você estiver no ambiente educacional na hora, então não tem desculpa. Tem um currículo meu, tem tudo que você vai aprender na imersão técnica. Por que é uma solução completa? Por que tem que fazer a pré-inscrição? Para garantir o preço de primeiro lote, desconta a tua garantia de matrícula. É possível... Porque nos 2 primeiros dias, quando a gente lança o treinamento, os 2 primeiros dias é somente para pré-lista. Se preencher todas as vagas, você fica de fora. Além de você ter desconto. Caso sobrem algumas vagas, no 3º dia a gente abre para o mercado, mas com preço lá em cima. Ok? Então, recado dado, vamos aos estudos no Cartesian. Então, falar de Petro Vale Bancos... Então, Petrobras aí na tela. A Petrobras teve uma sessão de leve alta, já é a 4ª sessão que está batendo na região de 27,50. 1, 2, 3, 4. E é isso. Tem sim chance desse V ser materializado e trazer Petrobras a 26,65, mas aparentemente estamos consolidando um fundo aqui. Né? É a 4ª sessão. Às vezes o próprio vendido desiste de bater. Né? No caso da Vale ou Valerie, para os íntimos, a Vale sendo Vale, né? A gente estava trabalhando com a estratégia de mínima do dia anterior. Eu não estou comprado, só para a minha ideia de trade aqui. Então, a mínima do dia 19, 52,55. Qual foi o fechamento de ontem? 52,45, stop. Você vê que hoje já caiu, veio na média. E veja só, a mínima de ontem é 51,81. Teria estopado hoje de novo. Então tem urso aqui na área. No caso de BBS3, Banco do Brasil, o mercado tá xoxo, né, pessoal? Ainda começou a temporada de balanços agora. O grande case aqui de Banco do Brasil é o seguinte: se nós tivermos perda de 51,06, nós teremos um pivô de baixa. E a primeira perna é grande, mas todo pivô de baixa pode virar um fundo duplo. Né? Então, eis a questão. Falando de Bradesco, e hoje é o Balanço Santander, né, que vai ser um dos meus destaques do dia. Então, observando aqui, por exemplo, o Bradesco, é um movimento diferente do Banco do Brasil. Está preservando 38,13 em fechamento, respeitou as médias, né? Está preservando aqui o 38,17. Então já é uma inclinação mais de alta. Aparece até um fundo arredondado com o eixo em 38,57, alvo aqui em cima perto dos 40. Né? Esse candle não é o candle do meio, eu tenho 1, 2, 3 para cima. 1, 2, 3. Será que amanhã sobe? É uma hipótese, né? Observando uma possível simetria. E por fim, YouTube. YouTube 4, também um pregão de alta firme, mínima e máxima mais altas que ontem, volume razoável, respeitando média de 5.
fechando aqui na parte alta, então compra no comando aí de Tube. Ele tem alguns pontos intermediários para romper, ó, 37,37, 37,46, 37,72, 37,60. Passando, inclusive aqui acima de 37,72 haveria um pivô de alta, teria um espaço até amplo para subir, né? Então, um dos meus destaques de hoje, Sambi 11, saiu o balanço, né? O balanço veio bom, só que é aquela velha história do balanço. Às vezes o mercado esperava mais, esperava menos, às vezes reage de um jeito num dia, de outro no outro. Então uma baixa de 0,45 é um candle que assusta aqui, mas só que é o 0,45, um volume bem acima da média, e enquanto estiver acima da média de 21, há espaço para subir. Além dessa LTA maior, aqui mais ampla que nós traçamos, mais longa, maior não é a palavra mais correta. Nós teríamos uma outra aqui, que eu vou deixar reforçada aqui numa cor mais escura. Então, uma vez respeitada, poderia ser um ponto até de compra, quem sabe, né? Então, esse foi um dos meus destaques, e o outro é Cielo, né? Cielo tá para sair o balanço, pessoal bastante ansioso. Falar que Cielo é um lixo de papel é uma palavra muito forte? Acho que não, né? Acho que não, né? Mas trabalhar short na Cielo faz sentido nesse momento? Também acho que não. Você está comprado, sair da Cielo nesse valor faz sentido? Também acho que não. Então, mas é uma ação que desperta todos os sentimentos possíveis no trader, né? Porque ela não respeita nada, é um ativo estúpido, é operado por especuladores que não são amadores, né? Mas é um caso de possível turnaround pós-balanço? É sim. É uma hipótese. Se você está encrencado numa porcaria de ação como essa aqui, ó, como Embraer, é melhor operar Embraer ou operar um título de renda fixa? Eu não vou dizer nada, você olha no gráfico e me fala. Agora, Cielo, eu acho que é diferente, ela tem mais movimentação, ela está depreciada. Se você, por exemplo, observar os múltiplos da PagSeguro nos Estados Unidos, da Stones, ela é descontada, só que tem que combinar com o mercado. Precisa de algo novo. Será que é o balanço? É possível. Balanço vem acompanhado de uma série de situações. Então, assim, ela tem um canal de baixa que foi rompido falsamente, talvez. Ontem parecia que sim, hoje já fecha abaixo. Mas tem balanço, então tudo pode acontecer. E outra, hoje ela trabalhou em forte alta. Gostei de destaque. Então, essa é Cielo. Essa é Cielo. Lembra o caso da BRF? Ficou assim muito tempo, depois disparou. E às vezes não, como a Embraer. Então são casos e casos, né? Então é isso aí. Então, vamos aos pedidos. Vamos falar de Vivarina, depois a gente vai aos pedidos do YouTube. Então temos a minha esposa na bolsa, fechada na lama, na sarjeta, jogada às traças abaixo de R$4. Hoje ela vive um momento diferente. Eu não acho, por exemplo, que a Via Varejo ela vai, por exemplo, derreter e buscar a média de 21 no semanal, que está em 5,50, como muita gente diz hoje em dia. Mas é difícil imaginar que ela continue um movimento pujante e tal. Vocês acham que eu ia colocar meu cabelo em risco para pintar ele de loiro, achando que ela ia bater em 8,41 em julho? Nem a pau. Eu acho que até bate, mas não em julho. Então o que ela faz nesse momento? Houve um rompimento falso, 7,35, ela corrige, a média vai subindo. Eu acho que ela deve ficar numa queda arrastada até tocar a média. E para quem de repente deseja incrementar a posição e tal, pode até ser oportunidade. Ou não, né? Só que você tem que ter consciência que você está pagando caro no ativo. Não é caro entre aspas, né? Mas bem longe do fundo, ela quase dobrou. Ok? Então esse é o caso. E aí, BBRK3. Brasil Brokers. As ações do setor imobiliário dispararam ultimamente. É uma correção, né? A ação não me agrada aos seus fundamentos, mas é uma correção. Caso ela respeite
O 606 pode ser uma situação de compra para a guerrilha. Caso ela perca, ela teria alvo aqui no 5. Simples assim. Aí nós temos a Enat 3, que é uma ação que me interessa, está no meu radar. Né? Porque assim, ó, você pega uma ação, ela fez um movimento de alta forte. Ela corrigiu durante muito tempo, rompeu um canal. Tudo bem que ela até cumpriu a amplitude do canal. Agora ela vem na média aqui uma correção com uma inclinação limitada. Ela já repetiu esse movimento anteriormente. Repetiu não, ela já o fez, né? Anteriormente. Aí eu observo um gap, talvez seja de fuga. Eu tenho um ponto aqui bem claro, 13,57. Então é uma situação que me agrada particularmente, né? E aí nós temos Fras-Li a seguir. Fras 3. É uma ação também que me agrada. A Fras-Li. O movimento tem sido muito contido, né? Mas é uma dessas small caps que, a depender do fluxo, pode ser alvo de força compradora sim. Caso isso não ocorra, ela ficaria jogada às traças. Ela tem potencial. E os candles de queda têm sido mais contundentes, só que ela corrige depois de um movimento muito forte. Tirou ação de 3,60, jogou a 5,20. Então é uma movimentação interessante. Para quem procura as famosas small caps com potencial nesse momento, eu acho que ela tem que estar no radar. É a minha opinião. E aí, nós temos a seguir a BT OW3. Essas ações de varejo, né, elas costumam ser foguetinhos nos momentos onde a força compradora é pujante, derreter nos momentos de aversão ao risco. E assim como o Lame, ela não vai, né? Ela vai, só que não. Então, foi fora da banda, a ADA entrou, na perda de 35,46 fez um pivô de baixo e é isso. Né? Um ponto que mostraria alguma reação seria o rompimento 35,49 e do próprio 35,46. Ok? Esse gap a gente pode apagar, não faz sentido, ele já foi fechado. Mas é um ativo com potencial, mas não é uma ação barata não. Como tem muitas aí que estão, não é o caso. Mas costuma receber até uma certa exuberância irracional em momentos mais eufóricos. Braskem é uma ação que não me convence, eu vejo até alguns colegas que falam do papel, alguns amigos também, alguns alunos. Que pedem para avaliar uma entrada e coisa e tal, a ação não me convence. Então, o que dá para fazer no caso de Braskem? Tem uma LTB bem clara aqui na ação, né? E algo novo seria um rompimento com candle amplo e tal, que não parece que vai ocorrer. Simples assim. Existia a história de uma venda para uma empresa holandesa, foi abortada, tal. E aí a ação travou, ok? E aí vamos aos estudos do dólar, WDO. A gente está estudando o Q19. O dólar fez um rompimento falso de 3,7, 3,500. Marcou um arame, foi fora da banda, fechou dentro e faz esse movimento que era o mais provável. Uma alta com bom volume e se rompeu 3,7, 7,6, eu acho que vem aqui e fecha o gap. Essa é a minha visão para o mini dólar. Em um cenário de mais força, nós poderíamos até trabalhar com uma LTB de referência. Cá está. Ok? Eu esqueci de falar do fluxo, então vamos lá. Participação dos investidores estrangeiros. Mini índice, ontem trabalharam comprados saindo de menos 81,275 para menos 79,281. Isso no mercado futuro. O mercado de ações até o dia 18 estavam vendidos em 2.446.609.000.
Então vamos ver se a gente consegue. Na verdade está até o dia 18, é o que está atualizado aqui. Então dia 19 ainda não atualizou. Então essas são as informações que temos. Aí falando do BOVA11. O BOVA11 vive uma movimentação lateral, né, desde o dia 15/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões lateral. Por inércia perdeu LTA, então isso é algo importante. Apesar da alta, é um candle vermelho, perdendo LTA por inércia, numa movimentação lateral com forte volume. Então a média está subindo, tem um 99,53 aqui, mas é uma movimentação cabulosa, como diria o poeta. Ok? E aí temos o Ibov, que também já fechou, queda de 0,24 com volume bem alto, cravado na média de 5 períodos, e na LTA tem o 103,360 como suporte, a média subindo, né? Será que essa média tocando os preços impulsiona? Seria uma distribuição ou acumulação? É difícil saber, porque se você olhar volume de dia de queda ou de alta, na média não tem nada que se destaque de fato, que seja mais claro. Né? E por fim, nós temos o QDQ Ju19. Forte volume também, levemente acima da média, ainda tem alguns negócios. Nós temos um Arami, só que um Arami com movimento curto, limitado, ele tem efeito, só com efeito menos explosivo, né? Bem pouco explosivo. Só que no mini índice está fechando acima da LTA com sombra inferior e a média já está protegendo o 103,240 e ela vai romper aqui o 103,545. Isso pode dar sustentação aos preços, né? Dependendo da inclinação, pode até ter um toque de preços e média. Isso é bastante relevante. No intraday é um balaio de gato. Eu vou explicar por quê. Primeiro, esse gap aqui mantém-se aberto. A gente deixa ele em amarelo. Esse daqui não foi o gap da abertura de hoje. Então nós vamos apagar. Ontem eu falei para vocês, olha, nós temos aqui um fundo topo fundo. No rompimento de 104,475, nós teríamos um pivô. O pivô foi acionado e deu uma puxada aqui no mercado. O mercado subiu, evoluiu, só que arrefeceu em seguida. Ok? Foi fora da banda, adentrou a banda, derreteu. Então esse pivô, ele teve algum efeito, mas um efeito mais para um trade de guerrilha, não foi sustentável. Aí nós tivemos uma LTB que foi rompida. O mercado a rompeu e depois ficou tocando essa LTB 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante o pregão. É uma situação absolutamente indefinida. Tem um desenho que lembra um ombro, cabeça, ombro. Só que tem um desenho que lembra um ombro, cabeça, ombro invertido. E novamente, se houver o rompimento de 104,390, nós teremos um pivô de alta. Então é uma situação complexa, né? Esse candle aqui engolfou o anterior, das 2,5. E é isso. 104,390, o rompimento poderia jogar o mercado no 104,725 ou 104,895. Essa a leitura que eu tenho, ok? Então, pessoal, é isso aí. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Se inscreva para receber o cenário. Assista o Seja Bem-vindo à Bolsa. Entre na pré-lista da imersão e seguimos juntos aí firmes na luta, ok? Bons estudos a vocês. Estaremos juntos amanhã no Radar, se Deus quiser. Um forte abraço, saúde e paz. Valeu!